quero te fazer uma pergunta. Será que é possível a gente ser alegre mesmo em tempos difíceis como esse que a gente está passando? Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Alegria em tempos difíceis, que é o pastor Kleber, e é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com você mais uma vez a palavra do nosso Deus. Eu quero abrir com você aqui em Filipenses capítulo 4, a carta de que Paulo escreveu aos Filipenses, e ele diz assim nos versículos 12 e 13: Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias, amém, né? Eu gosto muito desse texto, mas eu sei que principalmente esse último versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ele tem tido uma compreensão, um entendimento muito equivocado até no meio cristão, né? Mas eu quero focar aqui com você sobre o que Paulo fala. Ele fala que aprendeu a viver feliz, em outras versões diz contente, em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente o seguinte: é possível sim a gente ser alegre mesmo em situações difíceis. Mas eu queria trazer para você por que Paulo pensa assim. Tá? Ele começa em uma das questões, um dos princípios, né, dos pilares disso que a gente pode entender do texto dele, está no final do capítulo 3. Ele diz assim, que a nossa pátria, que a nossa cidadania não é aqui, mas é nos céus. Ou seja, todo cristão que compreende verdadeiramente o Evangelho, ele não vive mais para esse mundo. O foco dele é nos céus. Então, o cristão, ele tem condições, sim, de passar uma vida aqui na Terra e mesmo diante de situações difíceis, ele continuar sendo feliz, ou seja, alegrando-se, contentando-se na vida que ele tem. Por quê? Porque não é isso aqui da Terra, não são só os bens materiais, não são as coisas desse mundo que trazem alegria plena ao coração de um cristão. Mas essa alegria está muito conectada com o próprio Deus. E isso é algo poderoso. É algo poderoso. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra diz isso lá em Neemias, né? Existe uma alegria que Deus nos disponibiliza. Não que você nunca venha ficar triste em algum momento, né? E aí entra o problema, né? O equívoco, o antagonismo da felicidade e da alegria desses dias. A alegria dos dias de hoje é um antônimo, é um contraste com dificuldades, com problemas, com tristeza. Não, isso é um equívoco. A gente pode ser alegre mesmo passando algumas situações complicadas, né? E Paulo nos mostra isso. Então a primeira coisa que ele coloca, que a nossa pátria não é aqui, que a nossa cidadania não é desse mundo. A segunda coisa que ele fala do nosso relacionamento com Deus. Eu queria deixar isso para você. Ele chega a dizer o seguinte: olha, não fiqueis ansiosos com coisas algumas, mas que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus através de súplicas e orações. Olha só, Paulo fala de um Deus que a gente tem intimidade, que a gente se conecta com Ele, que a gente pode orar e Ele ouve a nossa oração. E quando a gente começa a ficar ansioso, e a ansiedade é um dos maiores fatores hoje de tristeza, né, de depressão, ou seja, a gente consegue chegar diante de Deus e colocar nossas vidas diante dEle, confiando, depositar diante dEle toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, né? Então, a gente pode fazer isso diante do nosso Deus, porque a gente tem um Deus que a gente confia. E quando a gente constrói um relacionamento com Ele, isso fica mais forte. A outra coisa que a gente vê aqui desse tempo é o que Paulo coloca lá no final, né? É que mesmo passando dificuldades, mesmo passando situações complexas, né, a gente pode continuar confiando e se alegrando no Senhor. Porque não é a privação que vai nos separar de Deus. Não. Aliás, antes um pouquinho Paulo fala que a gente pode ter paz, né? Que nós depositando a nossa ansiedade em Deus, a paz que excede todo entendimento virá sobre as nossas vidas. Existe uma paz que procede de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Portanto, Paulo disse, mesmo com privações, mesmo com escassez, sim, eu posso continuar feliz. E aí ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Que essa frase agora possa estar na nossa vida nesse tempo. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.